Amém. Meus irmãos e irmãs, o texto que nós lemos nesta noite é certamente um dos mais belos, um dos mais bonitos e um dos mais profundos no tocante à manifestação da graça, que é a encarnação da pessoa do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Os teólogos dizem que esse texto na carta de Tito provavelmente seja uma espécie de extrato, de fragmentos de algum hino ou de algum credo primitivo, da igreja primitiva. Por isso que ele contém um quê de poesia, à proporção que tem uma profundidade teológica, doutrinária e prática para a nossa vida de uma forma tão poderosa. Paulo declara, vem falando no capítulo 1 sobre o proceder, como deve ser o proceder dos cristãos na igreja de Creta. Ele está orientando a Tito, a qual deixou naquela ilha para cuidar daquela igreja, para constituir presbíteros, para corrigir algumas distorções doutrinárias e principalmente para ensinar e guiar a igreja. E ele está traçando um perfil do caráter cristão. Ele vai descrevendo o que o crente deve ser, como nós, como povo de Deus, como povo da nova aliança, devemos ser marcados, caracterizados. E ele vai descrevendo o caráter do idoso cristão, da idosa cristã, do jovem cristão, da moça cristã, e vai descrevendo o caráter do escravo cristão, do senhor cristão, e ele vai mostrando como deve ser a ética prática daqueles que são propriedade exclusiva de Deus, até que ele dá uma razão muito contundente para isso. O que ele está dizendo é o seguinte: nós devemos viver dessa forma. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos na igreja, a todos que foram amados por Deus, a todos que foram chamados por Deus, a todo o povo de Deus. A graça de Deus se manifestou, e graça aí é a personificação, ou é a expressão da pessoa, da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Jesus não trouxe a graça sempre existia em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, mas é nele que a graça se revela. Quando ele usa a palavra manifestar, o verbo manifestar aí, ele está utilizando uma palavra grega que quer dizer, que é epifania. Epifania é a revelação, é a revelação da graça de Deus. Ela se revelou na face da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: olha, a graça de Deus se manifestou, se revelou na pessoa de Jesus, trazendo salvação ao povo de Deus, trazendo salvação à humanidade perdida, a homens, a mulheres, a jovens, a crianças, a idosos, a todos os pecadores de todas as raças, a todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa graça se manifestou, trazendo salvação. O apóstolo não está dizendo que a graça se manifestou para salvar a todos, no sentido de que toda a humanidade será salva, mas no sentido de que ela possibilitou a salvação de todos os seres humanos, porque a graça de Deus, ela é suficiente para salvar todos os homens, mas é eficiente para salvar somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Qualquer ser humano da raça, qualquer ser humano da terra pode ser salvo através da pessoa de Jesus Cristo. Não importa o tamanho do pecado, ou a vida mais desgraçada, mais preguiça, mais errada que ele viva, a graça de Deus tem poder suficiente para salvá-lo. Mas a graça de Deus só se efetiva, só se realiza, só salva aqueles que vierem à fé e ao arrependimento, que é obra da própria graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou para salvar todas as pessoas,
para salvar todas as pessoas e aqueles que creem, especialmente aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas aí Paulo nos diz o seguinte: ela nos educa. Ela nos educa para quê? Renegada as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos esse mundo de uma forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Eu sublinhei o enunciado, ela nos educa. Eu marquei para que você possa compreender que quando o apóstolo usa a expressão ela nos educa, o verbo educar aqui é o verbo pedagogos, que deu origem à palavra em português ao pedagogo, ou pedagogia e tudo que tem a ver com pedagógico. O que o apóstolo diz é que essa graça que se manifestou para salvar a humanidade, dessa humanidade salvar o povo de Deus, salvar aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus escolheu, essa graça faz uma obra completa na vida do povo. Ela nos matricula na escola que completa, que perpassa toda a nossa vida. Ela funciona como um pedagogo. O que é o pedagogo? É aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que amadurece, que faz amadurecer a criança. Nesse sentido bíblico, ele diz que a graça de Deus, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos chamados à escola. Nós somos matriculados, quer queiramos, quer não, somos matriculados na escola da graça de Deus. E é nessa escola que nós vamos aprender as lições mais importantes que nós jamais aprenderíamos em outro lugar. As lições que nós aprendemos na escola da graça, a escola de Harvard não ensina. As lições que nós aprendemos na escola da graça, a Universidade de Oxford não ensina. As lições que nós aprendemos na escola da graça, os maiores teóricos da pedagogia jamais ensinam. As lições que nós aprendemos na escola da graça, a religião não ensina. Somente a graça de Deus, que é a manifestação da encarnação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode nos ensinar essas lições que eu e você temos que aprender para vivermos nesse mundo como verdadeiros filhos de Deus. E quais são essas lições? Eu quero destacar aqui nesta noite 3 dessas lições, conforme nos diz o apóstolo Paulo no texto que estamos lendo. A primeira lição é que na escola da graça nós aprendemos a renunciar todo tipo de mal. Meus irmãos, quando Cristo nos alcança, quando Cristo nos transforma, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós rompemos o laço, nós rompemos o vínculo que nos levava, que nos unia às trevas, ao pecado e ao mundo. De modo que no verso 12, na parte A, o apóstolo diz: a graça nos educa, nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Observe que ele usa duas coisas. Primeiro, a renegação da impiedade, e segundo, a renegação das paixões desse mundo. O que ele quer dizer? A graça de Deus que nos salvou, que nos perdoou, que apagou o nosso passado e que nos deu vida nova, ela também é poder para nos capacitar a viver uma vida no presente, de forma agradável ao Senhor. A graça de Deus nos matricula na lição principal que o crente tem que ter durante a vida toda. E qual é? A lição da santidade. Porque um crente que não é santo é uma contradição de termos. Um crente que não ama a santidade, que não busca a santidade, que não valoriza a santidade, que não se importa com a santidade, que não se submete à santidade, que não quer andar em santidade, ele não nasceu de novo, nem crente ainda é.
Ela nos educa para que, primeiramente, reneguemos toda a impiedade. E a palavra impiedade, que é a palavra grega azebia, quer dizer falta de devoção a Deus, falta de dedicação a Deus, falta de busca da pessoa de Deus. Não é exatamente isso que caracteriza a vida de uma pessoa que está sem Cristo? A principal característica de uma pessoa que não nasceu de novo é que ela não tem nenhum vínculo com Deus. Ela vive como uma pessoa ímpia, lhe falta piedade. Ímpia quer dizer falta piedade. Piedade quer dizer devoção, busca pela presença de Deus, dedicação a Deus. As pessoas, de maneira geral, vivem uma vida como se Deus não existisse. Aliás, Ele só existe para a maioria das pessoas em duas ocasiões. Aliás, mais especificamente em uma: na hora da morte. É no velório que a gente vê os maiores ateus, as pessoas que vivem uma vida como ateus, pensarem em Deus, falarem de Deus, terem pensamentos bons acerca de Deus, e de certo modo olhar para o céu e de alguma forma pensar em Deus. Paulo diz que esse é o estilo de vida que caracteriza uma pessoa que não tem Cristo, alguém que a graça ainda não alcançou, é uma vida totalmente desligada de Deus. Agora preste muita atenção, um crente não é uma pessoa desligada de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você passa a semana toda desligado de Deus, aquela pessoa que está mais desligada de Deus do que o telefone da tomada, aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que não lê a palavra, aquela pessoa que não busca o Senhor, aquela pessoa que não fala de Deus, aquela pessoa que não tem desejo por Deus, aquela pessoa que passa a vida inteira, ou parte da sua semana, parte da sua vida, completamente desconectado de Deus. Você não aprendeu essa lição, porque a graça nos educa para que a gente renegue esse estilo de vida desconectado de Deus, que a gente renegue, que a gente renuncie, que a gente rejeite. O crente é uma pessoa que tem uma paixão, que tem uma chama interna, que tem um desejo contínuo pela presença do Senhor. Ele quer sua palavra, ele quer sua presença em oração, ele quer servi-lo, ele quer falar de Deus, ele quer viver Deus, ele quer experimentar Deus. Ele não é um ímpio, ele é um filho de Deus. E o filho anseia pela presença de seu pai. Será que eu ou você estamos vivendo assim, de uma forma completamente desconectada de Deus? Será que você ainda não aprendeu essa lição? Pessoas sem Cristo andam totalmente desligados, passam a semana toda e só se lembram na hora da morte ou nos momentos de aflição de sua vida. Mas Deus não é só para esses momentos. Deus Jesus Cristo quer viver em nós, ser Senhor em nós, reinar em nós, guiar nossa vida, fazer parte das nossas decisões. Ele quer o nosso primeiro pensamento de manhã, Ele quer a nossa última oração no final do dia, Ele quer a nossa vida por inteiro. Ele não quer um restante, apenas um pouquinho do nosso dia, Ele não quer um pouquinho do nosso tempo, Ele quer a nossa vida por inteiro. Nada menos do que o primeiro e o único lugar na nossa vida interessa a Ele. Paulo diz: a graça naqueles que foram alcançados, naqueles que foram perdoados, naqueles que foram amados, naqueles que foram chamados, ela ensina a viver uma vida longe dessa impiedade, dessa vida desconectada de Deus. Mas não é só isso, a graça ainda nos educa para que reneguemos as paixões mundanas. As paixões mundanas. O que Paulo está chamando de paixão mundana? Um grande pregador da igreja chamado Crisóstomo, ele dizia que as coisas mundanas são aquelas que não vão junto conosco para o céu, mas que se dissolvem nesse mundo. São aquelas que nós temos vergonha de mostrar para Deus, são aquelas que a gente tem vergonha de que Deus enxergue em nós.
são aquelas coisas que nós não temos a alegria de que os outros saibam que temos. As paixões mundanas não são só as paixões carnais, sexuais, é tudo aquilo que toma conta do coração daquele que não conhece Jesus: vaidade, orgulho, soberba, amor ao dinheiro, ganância, lascívia, maus pensamentos, palavras torpes e tudo aquilo que é típico da natureza do velho Adão, do homem caído. É a natureza do homem ímpio, é a natureza do pervertido espiritualmente falando, é a natureza daqueles que de fato não conhecem a Deus, daqueles que vivem uma vida alienados de Deus. Mas o crente, a pessoa que nasceu de novo, ele aprendeu a rejeitar, a renegar isso. Essas coisas, essas paixões são na nossa vida como nódoas, como manchas que maculam as nossas vestes espirituais. O crente, aquele que foi alcançado pela graça, aprendeu e aprende todos os dias que quando ele comete um erro, que quando ele comete um pecado, que quando ele cai, que quando ele tropeça, aquilo é como uma mancha em suas vestes brancas, e que ele precisa correr para o sangue de Jesus a fim de lavar a sua alma, lavar o seu coração. A graça de Deus nos dá poder, meu irmão. A graça de Deus nos capacita, a graça de Deus me capacita a não deixar que essas coisas existam no meu coração, a não deixar que eu aninhe essas coisas na minha alma, nos meus pensamentos, fora da minha alma. Eu devo expurgar tudo isso, tudo aquilo que eu tenho vergonha de que Deus saiba que eu tenho vergonha de esconder de você, que eu tenho vergonha de que o Espírito Santo saiba que Ele convive no meu coração, juntamente com todo esse lixo espiritual. A graça de Deus nos ensina a renegar, a jogar fora esse lixo que a gente vai levando, vai carregando ao longo da vida, escondendo, achando que estamos escondendo de Deus ou das pessoas, mas não estamos escondendo, porque elas maculam a alma do crente. Aí você diz: pastor, mas eu tenho lutado tanto para vencer esse meu pecado, eu tenho um pecado disso, eu tenho um pecado daquilo, eu não consigo. Você consegue, não porque você possa, não porque você é poderoso, mas porque a graça de Deus que te salvou, que te perdoou, também te capacita e te desafia, e nos desafia a dizer: não, eu não posso viver isso, eu não tenho o direito de viver isso, porque isso não faz parte da minha vida. Eu agora sou um filho de Deus, tenho uma nova natureza, eu sou um filho do Pai, eu sou um filho daquele que é totalmente santo e que não requer de mim menos do que santidade. Eu não tenho prazer nessas coisas. Você pode, e eu posso também, como pecador, a não permitir que todo esse lixo espiritual que caracterizava a nossa vida antes de ter Cristo Jesus, continue nos acompanhando, nos fazendo um fardo sobre os nossos ombros. Uma vida piedosa começa quando a gente aprende a fazer isso, rejeitar uma vida desconectada de Deus, e rejeitar uma vida que carrega fardos do pecado sobre os nossos ombros. Tudo aquilo que você se envergonha, que Deus saiba que você faz, tudo aquilo que você sabe que entristece o coração de Deus, está dentro dessas paixões mundanas e dentro desse item impiedade, e deve ser jogado fora, deixado na cruz, porque todos eles já foram retirados, já foram perdoados, e você já foi liberto pelo sangue de Jesus. Diga amém. Mas o texto nos diz mais. O texto nos diz que uma segunda lição que nós podemos aprender, a graça de Deus que nos ensina, ela nos afeta todo o nosso modo de viver, nosso modo de ser, nos ensina, nos capacita, nos desafia a vivermos como propriedade exclusiva de Deus,
Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação, e da presença do pecado nos libertará na glorificação. A graça de Deus também nos ensina a praticar todo tipo de bem. Note comigo o verso 12, parte B, em que o apóstolo diz assim: vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ora, negativamente ele diz que a primeira lição que a graça nos dá, é tirar aquilo que não presta. Uma vida impiedosa, desconectada de Deus, e uma vida dominada por paixões mundanas. Mas não é só isso, não adianta a gente apenas nos desapegarmos ao mal, não adianta a gente nos destituirmos do mal, se não nos apegamos ao bem, aquilo que é correto, aquilo que é santo, e aquilo que é justo, e aquilo que é agradável a Deus. É por isso que a proporção que nós vamos nos desfazendo da roupa velha, dos hábitos velhos, dos comportamentos velhos, dos pecados, nós vamos nos revestindo, nós vamos possuindo novos hábitos, uma nova natureza, uma nova forma de viver que agrada o Senhor. Aí Paulo diz: vivamos neste mundo de uma forma sensata, justa e piedosa. Observe que esses três adjetivos aí, sensata, justa e piedosa, caracteriza três relações humanas, três formas de nos relacionarmos. Primeiro, sensato, caracteriza o modo como nós nos relacionamos conosco, com a gente mesmo. Uma forma de vida sensata, viver de uma forma sensata significa viver de uma forma que nós não lutamos contra aquilo que agrada a Deus em nosso coração e traz tristeza ao nosso coração. A palavra sensato aí dá a ideia de prudência, autocontrole, moderação, tem a ver com domínio próprio, tem a ver com colocar debaixo do domínio do Espírito Santo tudo aquilo que não agrada a Deus. O crente vive nesse século, vive nesse mundo, de uma forma que ele não vive constantemente deprimido com suas derrotas, ele se relaciona consigo mesmo, porque ele vive de uma forma correta, sensata, que agrada ao Senhor. A sensatez significa não andar escravizado pelos impulsos naturais, pelos impulsos pecaminosos de nossa natureza humana. A proporção que nós rejeitamos uma vida dominada pelas paixões mundanas, nós ao mesmo tempo, a graça nos dá poder, a graça do Senhor nos dá capacidade para vivermos uma vida livre e liberta de tudo que é mal. Mas ao mesmo tempo ele disse que nós devemos viver de uma forma justa. E aí nós temos uma outra relação, é a relação da gente com os outros, eu e o outro. Paulo está pensando que, como cristãos, a graça de Deus nos ensina a ter um relacionamento correto, espiritual e adequado com o próximo. Como cristãos, a graça me capacita a amar aqueles que eu tenho que amar. A graça me ensina a tratar os meus de uma forma adequada. O amor de Deus me capacita a perdoar o próximo, a aceitar o próximo, a não ter preconceito, a não rejeitar, a não criticar, a não falar mal. A graça de Deus me capacita a viver de uma forma justa com o próximo, de modo que um marido injusto, que de fato vive uma vida injusta na relação com a esposa, não conhece a graça de Deus. De modo que filhos que tratam seus pais de uma forma grosseira, desonrosa e injusta, não conhecem a graça de Deus. De modo que empregados que tratam seus patrões, ou patrões que tratam seus empregados de maneira inadequada e injusta, ainda precisam conhecer a graça de Deus. Como filhos de Deus, nós somos chamados, nós somos ensinados
a viver em relacionamentos corretos com o próximo, porque não existe amor a Deus se não aprendemos a amar também o próximo, os outros. E aí, por último, Paulo diz assim: e vivamos uma vida piedosa. Lembra lá da impiedade? Observe que Paulo está tratando de termos opostos. Uma vida sensata e justa se opõe a uma vida dominada pelas paixões mundanas, e uma vida piedosa se opõe a uma vida dominada pela impiedade. E mais uma vez ele reforça aquilo que temos dito, que a vida do cristão é uma vida que deseja Deus, que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, uma vida piedosa, dedicada à oração, dedicada à consagração, dedicada à palavra, dedicada a testemunhar de Jesus. Meus irmãos, muitos de nós temos vivido totalmente distantes, alienados, desconectados de Deus, como uma pessoa que não conhece a graça de Deus. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é grave, eu diria. Ele diz que a graça de Deus me capacita a ter uma vida piedosa. E o pastor Edson lembrou de manhã, quando se fala em piedade na Bíblia, a gente lembra de Enoque, o homem que andou com Deus, e a Bíblia diz que Enoque andou tão intimamente com o Senhor, que Deus o tomou para si. Deus olhou do céu e viu Enoque, que Enoque vivia na presença dele, e Deus disse: sabe, Enoque, você já vive tanto na minha presença, então faz o seguinte, vem logo. E a Bíblia diz que Enoque desapareceu. Ele não foi morto, ele não sofreu morte física, foi o primeiro personagem na Bíblia que não conheceu a morte. Ele foi transladado, ele desapareceu, porque Deus o tomou para si. É claro que a gente não deve esperar que hoje Deus nos translade, como fez com Enoque, como fez com Elias, mas nós precisamos ser transladados à presença de Deus todos os dias, através de uma vida de devoção ao Senhor, de oração, de estudo da palavra, e alimentar as nossas almas. Feche mais a sua TV, desligue mais o seu celular, leia mais a sua Bíblia, ore mais, gaste menos tempo com as coisas fúteis dessa vida, que ficam aqui mesmo. Invista mais na saúde da sua alma, desligue um pouco os noticiários com os terrorismos de mortes e de problemas que a humanidade, e se volte para o Senhor, e para orar e interceder em prol dessa própria humanidade. Está na hora de nós nos voltarmos para cultivarmos um relacionamento mais intenso, mais profundo, mais genuíno com o Senhor. A graça de Deus que nos ensina a rejeitar uma vida ímpia e as paixões mundanas, ela nos dá poder para viver de uma forma sensata, com domínio próprio, justa e piedosa. Pastor, mas isso é tão difícil. E eu concordo com você. Eu concordo com você que é difícil ser santo, é difícil ser consagrado, é difícil ter uma vida no altar nos dias de hoje. Mas se nós fizermos isso por nós mesmos, se nós tivermos as nossas próprias custas, sim, será impossível. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus me dá poder, capacidade, condições para fazer isso. É o Espírito Santo de Deus quem me habita, que me transforma todos os dias, e que tem ciúmes da minha alma, e que clama para que eu possa buscar a presença de Deus. Você pode, eu posso, nós podemos sim ter uma vida que agrada ao Senhor, a menos que não queiramos. Em terceiro e último lugar, a graça nos ensina a termos um relacionamento correto com a gente mesmo, com o próximo e com Deus, e ela também nos ensina, e nós aprendemos a viver com uma bendita esperança. Veja o verso 13, o apóstolo Paulo diz: aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda! Irmãos, a vida cristã, ela tem dois marcos, um marco inicial e um marco final. Todos os dois são marcados por uma epifania, que é a manifestação. A epifania inicial, o que é o marco inicial, é o aparecimento da graça na encarnação de Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus. Lembra que nós lemos, a graça de Deus se manifestou. A primeira epifania, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio ao mundo, começou a nossa corrida, a corrida da igreja como povo da nova aliança, uma continuação do povo do Antigo Testamento. Mas, entre esse início, esse marco inicial, nós temos o marco final. A história cristã, a história da humanidade, aqui na terra tem um marco final, é uma nova epifania. E aí é isso que ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação, de novo a epifania. Agora, a manifestação não é mais da graça, é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele fala daquele dia quando Jesus virá, quando Jesus vier com seus santos anjos, com poder e glória, para levar a sua igreja, para pôr fim à história humana, para guardar os seus salvos na eternidade, para levar o seu povo e dar a ele descanso eterno. Entre a manifestação da graça, ou a epifania da graça, e a epifania da glória, que será no dia final, concorre a vida cristã. Nesse interregnos entre a vinda, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus Cristo, nós vivemos motivados por um poder glorioso, e esse poder glorioso se chama esperança, aguardando a bendita esperança. E que esperança é essa? A esperança é exatamente a nossa esperança naquilo que Jesus vai fazer quando Ele vier no dia final. Para o crente, aquele que tem paz com Deus, aquele que vive com Deus, a vinda de Jesus não é algo que ele deve temer, pelo contrário, é algo que ele deve anelar, desejar, sonhar, pedir. O verdadeiro crente é aquele que deseja todos os dias: Senhor, vem, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo, porque ele quer ver essa epifania da glória, essa manifestação, quando Jesus vier, não mais como aquele bebezinho pequeno lá em Belém, mas como o Rei glorificado, com seus anjos em glória, descerá para punir os ímpios e reger as nações redimidas para a glória dele eternamente, e dar ao seu povo descanso eterno nos céus. Nós vivemos nessa bendita esperança, e é essa esperança que a graça nos ensina a ter. A graça de Deus nos ensina a viver uma vida com esperança. A graça nos capacita a viver uma vida que tem uma perspectiva de futuro positiva. Não viver cabisbaixo, com um senso de derrotismo a todo instante, achando que a vida acabou, achando que não tem mais jeito, achando que não faz sentido, achando que o melhor é morrer. Nada disso. A graça de Deus me capacita a olhar para o futuro, sempre com uma perspectiva segura e certa, de que Deus está no trono, de que Deus está guiando a história, e que o melhor ainda está por vir. Quando a gente olha numa situação que estamos vivendo como pandemia, e a gente pensa no amanhã, fica cheio de apreensão. Será que essa pandemia miserável não vai se acabar nunca não? Como vai ser o amanhã? Será que as coisas vão continuar degringolando? Será que as coisas vão continuar piorando? É uma cepa atrás da outra, cada uma pior do que a outra, trazendo mais preocupação, mais adoecimento, mais crise financeira, mais desemprego, mais dificuldade para as famílias, não só do Brasil, mas do mundo todo. Será que isso nunca vai se acabar? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, nem você sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho uma grande certeza: meu Jesus está no trono, e Ele vai vir, e todo tipo de mal um dia vai cessar, e Ele vai me levar, e levar todos aqueles que creiam nele, para habitar com Ele na eternidade. Diga amém?
essa é a bendita esperança. Por isso que o crente não tem esperança morta, não tem esperança fraca, não tem esperança frágil. A esperança do crente está na manifestação, na epifania da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá. E virá tão certo como vem o sol no amanhã, ele virá, e a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até os que não creram, vão ter que se humilhar, e vão dizer, Jesus Cristo é Senhor. Uns confessarão para a glória, para a sua salvação, outros para a sua destruição eterna. Viva com esperança. A graça de Deus não gerou um povo pessimista, não. A graça de Deus não gerou uma igreja pessimista, não, que vive chorando por causa dos problemas, que vive reclamando da vida, que vive se lamentando, que vive se lamuriando. Pare com isso, isso é coisa de crente. A graça de Deus gerou um povo esperançoso, um povo que tem fé no amanhã, não porque tenha pensamento positivo, mas porque ele sabe que o seu Deus continua reinando, e virá em glória, e todo mal um dia cessará, e todo mal um dia se extinguirá, e o povo de Deus viverá com o Senhor para sempre. É nessa esperança certa e morredoura que cada um de nós deve viver, na esperança da epifania da glória do Senhor Jesus. Como é que você está vivendo hoje sua vida? Talvez você tenha chegado aqui cheio de pessimismo, talvez você tenha chegado aqui cheio de senso de derrotismo, desanimado com a vida, com os problemas que se avolumam sobre você, sobre sua casa. Talvez você tenha chegado até se questionando, que adianta crer se a vida está ruim, se a vida está difícil. Pense assim, não. Olhe para o céu, olhe para a glória. O seu Senhor está olhando por você, e se você chegou até aqui, se você foi sustentado até aqui, Ele vai te sustentar até o dia final. O pastor Hernando Elias Lopes disse certa feita no seu comentário: o cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade, das paixões mundanas. Ele olha para o presente, exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com Deus, e olha para o futuro, e se santifica, porque vive na expectativa da epifania do seu grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Viva com esperança. Jesus não morreu, Ele está glorificado e conduzindo a sua vida, aconteça o que acontecer, hoje, amanhã ou depois, Ele continua cuidando de você, aconteça o que acontecer, Ele continua no trono, e Ele continua amando você, e será sempre bom para você e para sua família. Diga amém. Meu querido irmão, todo verdadeiro cristão está matriculado nessa escola, a escola da graça de Deus. Todo verdadeiro cristão precisa aprender essas lições, precisa renegar tudo que é mal, precisa se apegar ao bem, precisa viver com esperança todos os dias, a despeito do que tiver que enfrentar, porque a graça de Deus nos capacita, nos desafia a vivermos como povo de propriedade exclusiva de Deus, para a sua glória. Amém? Vamos orar? E se você que está neste lugar ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda não é um crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ainda não tem a sua fé e a sua esperança em Jesus, eu convido você a tomar uma decisão. Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, como eu creio que Ele está nesta noite,
eu quero desafiar você a dizer assim: Senhor Jesus, eis a minha vida aqui, eis a minha vida nas tuas mãos. Ele te convida, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha deixado a igreja, deixado a vontade de Deus, esteja sofrendo por isso. É hora de você voltar. Deus te trouxe aqui para te chamar. Ou talvez essa é a primeira ou segunda vez que você vem à igreja, mas o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração para que você entregue a sua vida a Ele. Eu quero orar por você, e eu quero desafiar você a não sair daqui nesta noite sem dizer assim: Senhor, aqui estou eu quero viver como filho de Deus, eu quero me matricular nessa escola gloriosa da graça de Deus e viver a minha vida para a glória do Senhor. Eu quero que Ele me ensine, o Senhor me ensine a viver da forma como lhe agrada. Então eu quero orar por você. Há alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus? Ou que deseja se reconciliar com o Senhor? Se houver, eu te peço, levante uma de suas mãos, onde você está, por gentileza. Eu gostaria de orar por você. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, pela primeira vez na sua vida, vamos lá, levante uma de suas mãos, ou fique em pé, faça algum sinal, para que eu possa orar por você nessa noite, dizer: sim, eu quero orar por você. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou para salvar você também. Alguém? Oremos. Pai, Deus de infinita graça e bondade, nós te adoramos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é infinita e eterna e sustenta as nossas vidas todos os dias. Pai, nós te agradecemos por essa graça que nos ensina a renegar as paixões e impiedades e a vivermos nesse mundo de uma forma justa, santa e piedosa. Dá-nos um coração puro, Senhor. Dá-nos um coração santo, Senhor. E dá-nos certeza de que nós podemos viver da forma como te apraz, porque o teu Espírito Santo que em nós habita nos capacita a viver. Eu oro por tua igreja, por nós, nos ajude a viver uma vida piedosa para a tua glória, em nome de Jesus, amém.